Curso de HTMX, aula 2. Padrões ou atributos do HTMX. Vocês vão ver que com pouquíssimo conhecimento dá para vocês fazerem miséria com HTMX. Na aula anterior nós demos um exemplo usando o hxget, o mais primário possível, para a gente puxar conteúdo e mostrar na página. Agora nós vamos explicar aqui as 8 opções ou atributos que você coloca nas tags HTML e que fazem o HTMX funcionar. Só com essas 8 já dá para fazer bastante coisa. Então, vocês podem usar no lugar do get um post, um put ou um delete, como veremos. Nessa aula nós usaremos ainda o get. E nós temos os atributos swap, trigger, target e boost. Então, vamos explicar aqui com aquele fonte do primeiro exemplo, o MX001 HTML. Está aqui. Tá? Botei até o nome do fonte para quando vocês pegarem do GitHub, vocês saberem a qual se refere. Então, aqui está ele. Eu vou destacar, é claro, a parte que nos interessa aqui. Ainda temos esses estilos. Guardem bem na cabeça que nós vamos explicar o porquê disso daí. Bem, então aqui simplesmente temos uma região div, que seria a região do app no view, ou então no node, coisas do tipo que vocês já viram. E aqui já uma reserva de conteúdo, se vocês conseguirem ver antes dele carregar no evento load da aplicação, ou seja, desta própria página aí, que é a aplicação, ela toda, ele vai colocar o conteúdo, o hx swap significa aonde ele vai colocar. Então vai ser dentro do HTML. E se você não declara outra coisa, o resultado do get, que é um AJAX, vai para a instrução, vai para o local determinado por hx swap. Positivo? Então aqui as funções principais, os atributos principais destacados, e eu quero que vocês registrem isso, se vocês quiserem registrar com a câmera do seu celular, aí tá beleza, vou deixar só esses segundos aí para vocês olharem. Bem, vamos ver para que serve a opção ou atributo hx target. Nós declaramos, num corpo bem parecido, agora o fonte é o mx002.html, ele difere do 001 HTML porque aquele não tinha, o anterior, a tag H1 de tamanhos de título. Então, aqui, na chamada da aplicação, poderíamos dizer assim, eu acrescentei o atributo hxTarget com o tralhazinho, o cercadinho, falando para ele que o target, o local onde ele vai colocar dentro do HTML o conteúdo que veio do Ajax, vai ser aquela tag que tiver a id tit, que seria o H1. Então, por causa aqui do hx swap, ele vai botar. E por causa do target, na tag que tiver um id tit, e vai colocar no interior do seu HTML. Correto? Então, agora nós vamos executar o 1 e o 2 para vocês verem a diferença. Então, vejamos o produto do primeiro fonte, mx001.html, que chama, através da chamada Ajax lá, o mx001.php. Então, os dois fontes, HTML e PHP, com o mesmo nome. Não precisa ter o mesmo nome, não. Tá? Aqui vocês definem. Então, se você conseguir ver, ou se a chamada Ajax demorar muito, você vai conseguir ver essa frase. Vai carregar conteúdo do
PHP. Mas aí ele carregou, veio do PHP MX001, porque o MX001 PHP está com essa frase. Agora vamos ao fonte 2, que nós mostramos com target. Vejam, está enorme. Ó, o zoom dos dois, tem gente desconfiada, né? Zoom 200%. Quando você bota no navegador, ele vale para todas as orelhinhas. O 002, ele é diferente, porque ele usa o target, que está aqui na frente. Veja a opção aqui, ó. HX target igual a tralha tit, ou cercadinho tit. Portanto, ele coloca o conteúdo aqui dentro da tag H1. Por isso que ela se apresentou assim tão ampliada. Então, para essa aula aqui, já deu para vocês entenderem por esta aula que o uso dessas opções aqui dá uma série de possibilidades para nós. Correto? Então, já é muito. Com isso aí dá para fazer muita coisa. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim da aula 2. E não percam as próximas aulas, que na próxima eu vou explicar os eventos do HTMX, ainda com esses pequenos fontes, para vocês entenderem bem. E aí nós poderemos partir para implementações mais complicadas. Muito obrigado.